Então, voltando aqui para o segundo bloco dessa aula de normas e princípios fundamentais de direito processual civil, estava falando com vocês sobre as exceções ao princípio da publicidade. Em regra, todos os atos processuais serão públicos. Nós citamos aqui o primeiro exemplo, as ações de família. Todas as ações que tramitam na vara de família não têm acesso a elas, porque o próprio artigo 189 traz sobre isso. O artigo 189 traz as exceções a essa regra. Então tá assim, o inciso 1 daqui a pouquinho a gente vai falar. O inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, também não pode ter acesso. Outro caso que não pode ter acesso, que versem sobre arbitragem, cumprimento de carta arbitral, ok? Então a gente não tem acesso. Eu deixei para falar por último no inciso 1, que fala assim, em que exige o interesse público ou social. O que o legislador está querendo dizer com isso, pessoal? Essas ações de grande repercussão, por exemplo, um crime de homicídio, em regra, não é segredo de justiça. Mas crimes de grande repercussão, por exemplo, caso da Susana von Richthofen, casal Nardoni, Bruno, goleiro Bruno, são casos de grande repercussão e para evitar curioso, o juiz vai lá e fala, opa, segredo de justiça. Então o juiz tem essa prerrogativa de, em certos atos, ou um processo inteiro, ou em certos atos, determinar segredo de justiça. Eu gosto de contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fazia faculdade à época, e tinha uma outra sala, tinha um casal casado na mesma sala, e o rapaz arrumou um amante na mesma sala. Um belo dia a amante descobriu, e entrou em sala de a esposa descobriu, entrou no meio da sala de aula e agrediu a amante, teve uma briga, teve luta corporal, a situação foi bem grave. O resultado é que a amante ingressou com a ação por danos morais contra a esposa. E o dia que marcou a audiência, como foi um caso de grande repercussão na faculdade, todo mundo comentava, o dia que marcou a audiência, tinha muito aluno curioso querendo ver a audiência. Regra geral, a indenização não é segredo de justiça, não tem por que determinar segredo de justiça. Só que o juiz fez? Por interesse público, interesse social, ele determinou que aquele processo andasse em segredo de justiça. Então foi só a audiência, não foi o processo todo. A audiência, acabou a audiência, a vida seguiu. Aí teve normalmente o segmento público. Então o juiz pode, inciso 1 do artigo 189, interesse público ou interesse social. Dando seguimento, próximo princípio que nós vamos trabalhar, princípio da motivação das decisões judiciais. Vocês podem ver que publicidade e motivação está no mesmo artigo do CPC, porque também está no mesmo artigo da Constituição Federal. O artigo 93.9 fala que todas as decisões judiciais têm que ser motivadas. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada, motivada. O juiz tem que dizer por que está dando aquela decisão. O juiz é livre para escolher as provas, mas ele tem que motivar, ele tem que informar, dizer por que ele escolheu dessa forma, por que ele está julgando dessa forma. Então, toda decisão judicial tem que ser motivada, fundamentada. O juiz tem que dizer por que está julgando dessa forma. Ok? Então, motivação dos atos judiciais. Toda decisão judicial tem que ser devidamente fundamentada, motivada. Ok? Artigo 12, para mim era um princípio muito importante, uma norma muito importante. Era a ordem cronológica de conclusão. O juiz ia ter que obedecer à ordem de conclusão. O que é conclusão? A ordem que o processo vai para a mão dele, para julgar. Então, se o meu processo foi primeiro, o meu tem que ser julgado primeiro, mesmo que o meu seja mais complexo. É claro que teria algumas exceções, casos de urgência passariam na frente. E além, então, meu processo foi concluído, foi para a mão do juiz, eu tinha condições de saber qual a ordem que estava meu processo na fila. Olha que maravilha! O juiz ia ter que estar disponível lá na vara dele, chegar lá e ver, olha, meu processo é o 5º da ordem de julgamento. Beleza, logo está sendo julgado.
E além de estar fixado lá, eu tinha que acessar o site e descobrir. Meu processo é o quinto, é o sexto na ordem de julgamento. Era excepcional isso. Só que isso ia dar um trabalho grande para o judiciário. O judiciário entendeu que ia dar muito trabalho. Então, o que ele fez? Ao invés de se adequar para receber isso, ao invés da Fazenda Pública, do Poder Judiciário, do Estado se adequar, o que ele fez? Ele mudou a lei antes de entrar em vigor. Nosso código entrou em março de 2016 em vigor. Ele foi promulgado em março de 2015. Vacatio legis de 1 ano, a gente já falou isso. Então ele entrou em vigor em março de 2016. Só que, em 4 de fevereiro de 2016, entrou em vigor a Lei 13.256, alterando outros dispositivos, inclusive esse artigo 12. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu na prática de diferença. Olha lá, a redação original falava: os juízes e os tribunais deverão... Era uma ordem, era uma obrigação do juiz. Deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Acórdão, gente, é as decisões proferidas pelo colegiado no tribunal, ok? A gente vai estudar isso mais à frente. Então, o que está falando esse artigo? Olha, o juiz era obrigado a obedecer à ordem de conclusão. Mas olha como ficou a redação conferida pela Lei 3.256, de 4 de fevereiro de 2016. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. O que a lei faz? Tira a obrigação e coloca uma faculdade, uma escolha. Juiz, se você quiser, você segue essa ordem. Se você não quiser, não siga essa ordem. Tá vendo a gravidade disso? Era excelente essa norma. Claro, gente, que as pessoas, a maioria não vai seguir. Tá? Existem alguns juízes que seguem? Sim, mas a grande maioria não segue. Por quê? Porque não é obrigatório. Se fosse obrigatório, a situação seria diferente, mas não é mais obrigatório por conta dessa alteração legislativa. Dando seguimento, a gente já está caminhando para o fim dos princípios. Princípio da imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial. O juiz situa-se entre as partes de forma imparcial. Não sei se vocês lembram, todo professor gosta de fazer isso, né? Assim, ó, autor aqui embaixo, juiz em cima, réu aqui embaixo. É uma relação triangular. O juiz está entre as partes e acima delas de forma imparcial. Por que acima delas? Porque ele é mais importante? Ele é melhor? Não. O que a lei fala acima dela? Justamente de uma forma imparcial. Ele vai ter uma visão imparcial de cima para ele poder ver o que está acontecendo ali embaixo de forma totalmente imparcial. Então, o juiz imparcial é aquele que não é tendencioso a nenhuma das partes. É aquele que não forma nenhum pré-conceito de nenhuma das partes. E a gente vai estudar essas aulas mais à frente. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar sobre as causas de impedimento e suspeição do juiz. Artigo 144 e artigo 145 do CPC traz as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. Impedimento são questões mais objetivas, é ou não é? Ou o cidadão é parente ou não é do juiz de primeiro grau, por exemplo. Ou ele é parente ou não de segundo grau. Agora, as hipóteses de suspeição, amizade íntima. O que é amizade íntima? Tá vendo que é mais subjetivo, dá margem para interpretação? Impedimento não. Ou é ou não é. Suspeição a gente vai ver que dá margem para interpretação. Perfeito? Próximo. Princípio da recorribilidade e do duplo grau de jurisdição. Meus queridos, é um princípio que está implícito em nosso ordenamento jurídico. Ou seja, é um princípio que não é expresso na nossa Constituição Federal nem no nosso ordenamento jurídico. Subentende-se que existe esse princípio. Por exemplo, se você pegar lá, gente, artigo 994 do CPC traz os recursos do processo civil. Se você pegar, por exemplo, artigo 1009, fala da apelação, 1015 fala do agravo, 1021 do agravo interno, 1022 dos embargos de declaração.
e assim sucessivamente. Então a legislação traz artigos falando sobre isso. A Constituição também traz, artigo 103 da Constituição Federal fala, olha, compete aos tribunais superiores STF e STJ julgar em grau de recurso. Então, o que essa recorribilidade ou duplo grau de jurisdição? É a possibilidade da parte rever a causa por um órgão superior. É a possibilidade de você pedir que um órgão superior, hierarquicamente superior, analise seu processo de novo. Tá? Então, o juiz de primeiro grau aqui em Anápolis dá uma decisão, eu peço para os desembargadores do Tribunal de Justiça rever essa decisão. E eu posso, às vezes, pedir para o STJ, os ministros do STJ, o ministro do Supremo, também fazer essa reanálise, depende do caso. Então, recorribilidade ou duplo grau de jurisdição é a possibilidade de um tribunal superior rever toda a matéria decidida em primeiro grau ou um grau inferior. Tá bom? Beleza? Próximo princípio, princípio da eventualidade ou princípio da preclusão. O que é preclusão, Rafael? Tem muito a ver com prescrição. Prescrição vocês já estudaram. Perda do direito de agir. E o que é preclusão? É você perder o direito de realizar um ato processual. Eu tenho 15 dias para apresentar a contestação, artigo 335. Passa os 15 dias, eu não posso mais apresentar. Por quê? Operou-se a preclusão. Operou-se a preclusão. Então é muito importante isso. Então o que é preclusão? É a perda do direito de realizar um ato processual. Você não tem mais direito de realizar aquele ato processual. Você está proibido de realizar aquele ato processual. Isso é preclusão. E vamos entender um pouquinho com o exemplo, fiz um panorama geral aqui para vocês entenderem, para a gente ter uma noção um pouco melhor em relação a isso. Olha aqui. Aqui eu trouxe, pessoal, uma estrutura bem geralzona das etapas do processo. Começa lá com a petição inicial, passa pela audiência de conciliação, vai lá na resposta do réu, passa pelas providências preliminares e vocês podem ver ao lado que tudo tem as fases. Então nós temos várias fases. Se vocês quiserem anotar os artigos, a título de curiosidade, porque isso aqui é matéria nossa do próximo semestre, ok? A gente dá todas essas etapas, tá lá. Petição inicial, 319 a 320. Audiência de conciliação, 334. Resposta do réu, 335 a 346. Providências preliminares, 347 ao 353. Julgamento conforme estado do processo, 354 a 356. Saneamento, único artigo 357, tem vários parágrafos. Outras provas, vai ter várias provas ao longo do texto, por exemplo, 369 a 484, fala de provas. Prova pericial, depoimento pessoal, como é que funciona, vai discorrer sobre isso. Audiência de instrução e julgamento, 358 até 368. E sentença, 485 a 508. Então, são as etapas do processo, matéria nossa do próximo semestre. Mas vocês podem ver que eu delimitei em fases, tá vendo? Fase postulatória, vai da petição inicial, resposta do réu, e você viu que eu coloquei na metade das providências preliminares, porque tem uma providência preliminar que entra na fase postulatória. O que é fase postulatória? O que é postular? É você pedir. Postular é fazer pedidos. Então é aqui petição inicial, resposta do réu, e a impugnação, a contestação, são as fases ou os atos que as partes formulam pedidos. Okay? Então, fase postulatória é pedir, você formular pedidos. Próximo ali, fase do julgamento conforme o estado do processo ou do saneamento. Fase probatória, que é fase probatória? Fase de produção de prova. Todas as provas serão produzidas ali, exceto documento, porque documento eu vou apresentar na minha petição inicial ou vou apresentar na minha resposta do réu, na minha contestação, tá bom? Então, petição inicial e contestação, onde o autor e réu juntam documentos. Todas as outras provas, testemunha, ouvir a parte, fazer uma perícia, uma inspeção judicial, fase probatória, fase de provas. Depois a fase decisória. O que é a preclusão, por exemplo? Gente, eu não posso chegar lá no saneamento do processo
e fazer pedido. Por quê? Já passou do momento de fazer pedido. Está precluso o meu direito de fazer pedidos principais. Então, por exemplo, não posso chegar lá no saneamento e falar: ô, excelência, eu também quero pedir dano moral agora, beleza? Coloca isso aí no meio. Joga isso no meio de tudo aí. Eu não posso fazer. Por quê? Eu tenho um momento certo de fazer pedido. Cada ato processual tem um momento adequado para ser realizado e um prazo específico para ser realizado. Então, por exemplo, resposta do réu, artigo 335, o réu tem 15 dias úteis para apresentar a resposta. Passou desse prazo, meu querido, balbal, tá precluso o direito dele. Ok? Então, preclusão é a perda do direito de agir, é a perda do direito de realizar um ato processual. Beleza? Princípio da eventualidade ou preclusão. O que esse princípio fala? Que cada parte tem um prazo específico, um momento específico para realizar um ato processual. Se não realizar, ele perde. Então, ele operou-se a preclusão, a perda do direito de realizar um ato processual. Ok? Voltando aqui, princípio da oralidade. Anotem aí que é um princípio bem importante também. O que fala princípio da oralidade? Quando possível, os atos processuais serão realizados de forma oral. Para que, gente, isso? Para se buscar uma celeridade processual. Quanto mais atos serem realizados de forma oral, mais rápido é o processo. Vamos trazer alguns exemplos. Anotem aí. Artigo 364 do CPC. Artigo 364 fala das alegações orais em audiência de instrução e julgamento. Como assim, Rafael? A audiência de julgamento tem uma ordem. Primeiro houve a parte autora, houve o réu, testemunho do autor, testemunho do réu. Acabou tudo. Alegações orais. É a última fala do advogado no processo. Oralmente, pega tudo que foi falado na audiência e coloca nas suas alegações orais. Prazo para o autor, prazo para o réu. Acabou. Oralidade. Qual que seria a audiência perfeita? Alegações orais, em seguida, o que o juiz faz? Profere uma sentença oral. Artigo 366 do CPC permite o juiz proferir sentença oral na audiência. Olha que maravilha, gente. Alegações orais, sentença, você já sai intimado da sentença. Se você quiser recorrer, o prazo começa amanhã. Muito mais rápido. Se não fizer assim, converte as alegações orais em memoriais. Autor, você tem 15 dias úteis. Réu, mais 15 dias úteis. Aí, gente, já foram 30 dias úteis. Olha que loucura. Dependendo do mês, se tiver feriado, vira quase 2 meses. Depois, vai concluso para o juiz. Quanto tempo o juiz vai demorar para dar sentença, gente? Tem processo que fica 6 meses, 1 ano para dar sentença. Então, quando possível, se puder ser realizado, quanto mais atos processuais serem realizados de forma oral, mais rápido será o processo. Outro exemplo, se vocês quiserem anotar também, em sede de juizado especial cível, a contestação, que é a resposta do réu, pode se dar de forma oral. Anotem o artigo aí. Artigo 30 da Lei 9.099/95. A contestação pode ser escrita ou oral. No juizado, gente, até a petição pode ser oral. Você pode chegar e fazer a reclamação oral. Eu quero fazer uma reclamação contra Claro. Você faz a reclamação, ela pode ser feita de forma oral. Olha que maravilha. Então, quando possível, os atos serão realizados de forma oral. Gente, atos, quanto mais atos orais serem realizados, garanto que mais rápido será o processo. Beleza? Voltando aqui para o próximo princípio. Esse aqui, gente, é extremamente importante. Tomem cuidado com ele. Tomem cuidado com ele. Eu quero ditar um conceito para vocês. Vocês vão anotar esse conceito. Vocês não vão esquecer de jeito algum. Tá? Vamos anotar aí, por favor, que isso aqui é muito importante.
Coloquem assim, eu vou digitar, vocês pausam, vão copiar. Se vocês precisam copiar isso aqui vai cair em prova, isso aqui cai em prova demais na OAB. Ok? Um ato solene. Eu podia falar o que é solene esse negócio. Anota só isso aí. Um ato solene, realizado de forma diversa, mas que preencha 2 requisitos. Primeiro, alcance sua finalidade. Segundo, não gere prejuízo a nenhuma das partes. Será considerado válido. Repetindo, um ato solene realizado de forma diversa, mas que alcance a finalidade e não gere prejuízo para ninguém, será considerado válido esse ato. Põe um fundamento aí, artigo 188 e artigo 277 do CPC. O que eu estou falando isso, gente? Primeiro, tem 2 tipos de atos, solenes e não solenes. Atos solenes são aqueles que têm forma específica em lei para serem realizados. Atos solenes são aqueles revertidos de solenidade. A lei fala a forma específica de ser realizado. Exemplo, audiência de instrução de julgamento, citação do réu. E o que é um ato não solene? O inverso. Ato não solene é aquele ato que não tem forma prescrita em lei. A lei não me traz uma forma específica de realizar aquele ato. Garanto para vocês, 90% dos atos do processo civil são não solenes, ok? Exemplo de ato não solene, contestação, memoriais, apresentação de quesitos de perícia. Ato solene, petição inicial. Por que petição inicial? Tem requisitos. Artigo 319 e 320. O 319 traz 7 requisitos e o 320 traz 1 requisito. Matéria nossa do próximo semestre. Então, esses atos solenes que foram feitos diferente, ou seja, não obedeceu o que a lei exige, mas que atinge a finalidade e não gere prejuízo, será considerado válido. Como assim, Rafael? Me dá um exemplo. Beleza, gente, vamos trazer de exemplos para ficar mais fácil. Aqui. Isso aí, pessoal, que está na tela de vocês, é a ordem de realizar a audiência de instrução e julgamento. Primeiro, se tiver perito, pode levar o perito para em audiência. Raro acontecer, mas pode. Depois, oitiva do autor. Ou seja, o autor vai falar. É quando o autor vai prestar o seu depoimento. Tá? O juiz vai fazer perguntas para o próprio autor, vai falar em audiência. Depois que o autor falou, depois o réu fala. Depois as testemunhas do autor e as testemunhas do réu. Aonde está isso, Rafael? Artigo 361 do CPC. Gente, vamos entender isso aqui na prática como é que funciona. Tá lá, começou a audiência. Tá lá o autor, tá o réu na sala de audiência. Beleza? Tá os dois na sala de audiência. Na hora que vai começar o depoimento pessoal do autor, o que o juiz faz? Réu, vaza. Sai da sala de audiência, sai agora da sala de audiência. Por quê, gente? Quem ainda não prestou depoimento não pode ouvir o depoimento do outro. Por quê? Questões óbvias. Se eu sou réu, estou na sala de audiência, eu ouço tudo que o autor está falando, eu já começo a pensar o que eu vou falar para rebater o que ele está falando. Então, na hora que o autor vai falar, o que o réu faz? Sai da sala de audiência. Fecha a porta, ouve o autor. Acabou? Réu entra para a sala de audiência. O réu vai falar, o autor precisa sair? Não, gente, porque o autor já falou, ele não vai falar de novo. Ah, mas o réu está se sentindo amedrontado pelo autor, ele está se sentindo mal. Pode sair? Beleza, e você, advogado, pede excelência, eu queria pedir para o autor sair. O réu está meio constrangido com a presença dele, eu quero que ele saia. Beleza, ele vai sair. Ele vai sair, ok? Então, o que a lei fala? Olha, quem ainda não prestou depoimento não pode ouvir o depoimento da outra parte. Perfeito? Beleza? Ok? Então, vamos lá ao nosso exemplo. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Isso é a ordem. Autor, réu, testemunho do autor, testemunho do réu. Mas vamos pegar um caso concreto. Olha, o trânsito tá ruim. Você é advogado do doutor. Você liga e fala assim, autor, cadê você, cara? Pelo amor de Deus, cadê você? Eu falo, doutor,
tô estacionando o carro aqui, tá difícil, tá ruim pra estacionar, mas tô chegando. 5 minutinhos tô aí. Aí o juiz chama, faz o pregão. Já viu fazer o pregão? Quem já foi no fora, fala assim, o cara vai lá fora, imposta a sua voz e grita: processo número tal, autor, fulano de tal, fulano de tal. Não sei se vocês já viram isso, né? Aqueles gritos no fora é o pregão, é convocar as partes para começar a audiência. Aí você entra, aí fala assim, vamos ouvir o autor. Aí você fala assim, excelência, é o seguinte, o autor tá chegando, me dá um minutinho que ele tá chegando. O juiz vai esperar, obviamente, tá? Tem um prazo de tolerância. Aí o juiz fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar tempo, vamos otimizar, vamos ganhar tempo. Vamos inverter essa ordem, igual tá aí no quadro de vocês em vermelho. Primeiro eu vou ouvir o réu, depois eu vou ouvir o autor. Beleza? Beleza? Beleza, beleza. O juiz ouve o réu, ouve o réu, ouve o réu, ouve o réu. Chega o autor para ouvir. O autor entra, depois que o réu falou, claro que não pode ouvir, e ele fala. Gente, teoricamente, esse ato foi feito... Teoricamente não, perdão. Esse ato foi feito de forma diferente, ok? Teoricamente, você pode questionar a nulidade desse ato, porque, olha, tem um ato que tem a formalidade, não obedeceu a formalidade. Mas eu pergunto para vocês, gente, alcançou a finalidade? Qual que é a finalidade? Ouvir o autor e ouvir o réu. Alcançou? Perfeito. Alcançou a finalidade. Então vamos voltar aqui para... Então vamos lá. Alcançou a finalidade? Alcançou a finalidade. Ouviu o autor e ouviu o réu. Ouviu as duas partes. Alguém foi prejudicado por isso? O autor foi prejudicado por ser ouvido depois? Não. Então para que fazer de novo? Então esse ato solene, que tem a formalidade, feito diferente, mas atingiu a finalidade e não gerou prejuízo, será válido. Qual o princípio? Princípio da instrumentalidade das formas, pelo amor de Deus. Não se esqueçam desse princípio de maneira alguma. Já falei para vocês, artigo 188, 277 do CPC. É importantíssimo esse princípio. Ok? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, os nossos princípios. O último que nós temos também, inovação do código. Princípio do autorregramento da vontade no processo. Anotem aí. As partes podem formar acordos relacionados a questões processuais. Antes, a parte só podia fazer acordo do direito material. Hoje, a parte pode fazer acordo referente a questões processuais. Por exemplo, as partes podem escolher o perito de forma consensual. O juiz não vai escolher, as partes escolhem. As partes podem sanear o processo de forma consensual. Estou no artigo 190. E o mais massa para mim, as partes podem criar um procedimento próprio. Olha que massa! Você vai fazer um contrato de prestação de serviço, você vai constar, olha, se der algum boró, se a gente tiver que virar processo, a gente vai fazer um acordo processual. Como assim? Olha, no nosso processo a gente vai poder ouvir só 2 testemunhas. Não mais que isso. No nosso processo não tem recurso. No nosso processo, todo prazo será de 5 dias apenas. Ou seja, as partes podem fazer acordos referentes a questões processuais. Até o Código Antigo, as partes só podiam fazer acordo de questões relacionadas ao direito material. Só. Mais nada. Não podia fazer um acordo do meu direito com você, mas questões de processo, não podia dar pitaco em nada. Só o juiz era responsável. Agora não. As partes podem. Vou fazer um DNA, as partes podem escolher em que laboratório vai fazer. Vai ter que fazer uma perícia médica, as partes podem escolher, autor e réu, qual médico vai fazer. Tem que fazer uma perícia no imóvel, as partes vão escolher o engenheiro que vai fazer isso. Pode fazer, sem problema algum. Tá certo? Então, autorregramento da vontade das partes no processo. Artigo 190. E esse procedimento é chamado calendário ou cronograma processual. Artigo 191 do CPC. Pessoal, aqui a gente fecha os 21 princípios processuais. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos do WhatsApp, e-mail e do Instagram.
Eu vou começar agora a lançar no Instagram vários vídeos com dicas de processo civil. E também vai ter um canal no YouTube também em breve com vídeos, aulas de processo civil. Então, se vocês puderem seguir para ter novas novidades, as dicas rápidas já vão começar, provavelmente semana que vem já vou começar a fazer essas dicas. Então, são dicas pequenas, rápidas, mas que vão ajudar vocês no dia a dia com questões voltadas para a OAB, algumas resoluções de questões, tá bom? Espero vê-los em breve, pessoalmente, tá certo? Então, estou à disposição. Tem aí meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem o meu Instagram. Durante o período de nossas aulas, na segunda-feira, eu vou estar online no chat para que vocês, porventura, tenham alguma dúvida, vocês podem tirar, mas se vocês quiserem me procurar nos outros canais de comunicação também, eu estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo. E até a próxima. Um forte abraço. Fiquem com Deus.